né, os membros da comissão gestora e, por favor, sobretudo, nossos bolsistas. E aí, Alan, você, por favor, não é, continue, assuma aí a condução dos nossos trabalhos. Ok. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los, né, no nosso terceiro dia de seminários aqui dos bolsistas do PRH 48. E hoje a gente vai ter a apresentação de 4 bolsistas de graduação. 3 deles são da engenharia civil e um é da engenharia de energia. Então a gente vai começar agora com o bolsista Rafael Marques da Silva. Ele é da área de biotecnologia ambiental, do curso de engenharia civil. Os orientadores são as professoras Bruna Fernandes e Sávia Gavassi. Então, Rafael, pode botar para apresentar já? Pode colocar. São 10 minutos, Rafael, que você tem. Certo. Eita, deu um travado aqui. Não tem problema não. Barra um pouquinho. Tá apresentando alguma coisa? Ainda não, Rafael, mas vá tranquilo. Certo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Antonino. Boa noite, pessoal. Ótimo, Leonardo está aí, comissão gestora. Até agora nada. Pronto, apareceu aqui agora para compartilhar. Tá aparecendo agora? Não. Ainda não. Opa, está começando. Agora. Pronto. Aí, se puder ocultar e dar F5, aí. Vou dar uma F5 aqui, porque tá travando. Tranquilo. Tá indo. Aos pouquinhos. Pronto. Agora a gente tá vendo. Posso começar? Pode começar. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Marques e meu plano de trabalho de pesquisa é o seguinte: desenvolvimento de metodologia de extração, purificação, concentração e detecção por GCMS de hidrocarbonetos polaromáticos, os HPAs, em baixas concentrações de amostras de microcosmo de sedimentos de manguezais. Sou graduando em engenharia civil e sou orientado pela professora Bruna Soares Fernandes e pela professora Sávia Gavazza. Aqui na introdução eu só vou destacar a contaminação dos manguezais por óleo e pelos HPAs, já que essa parte foi aprofundada na apresentação de Vitor e Felipe. O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e validar metodologias de extração, purificação, concentração, detecção e quantificação por GCMS de HPAs em baixas concentrações de amostras de microcosmo de sedimentos de manguezais. Os objetivos específicos desta pesquisa é estabelecer as condições cromatográficas para identificação e quantificação de HPAs por cromatografia, GCMS e HPLC, como também avaliar diferentes metodologias, tanto de extração e purificação de HPAs de amostras de sedimento de manguezais, quanto de concentração de HPAs de amostras com baixa concentração e volumes reduzidos, e, por fim, validar as metodologias que apresentarem os melhores resultados para a análise de HPAs. Referente à abordagem, eu vou falar aqui as 5 etapas principais desta pesquisa. A primeira é a extração de HPAs, a segunda etapa é a purificação dos HPAs. Nessas 2 etapas serão adaptadas para amostras de microcosmo. A terceira etapa é a concentração de HPAs. A quarta etapa é o método cromatográfico para identificação e quantificação de HPAs, no qual a gente está utilizando o HPLC. A quinta etapa é a validação de metodologias, no qual a gente vai constatar os resultados adquiridos segundo alguns parâmetros. Referente aos resultados, o primeiro resultado é o desenvolvimento do estado da arte referente à biorremediação de áreas degradadas devido ao derramamento de petróleo e derivados. O segundo resultado é a participação nos webinars oferecidos pelo PRH 48.1. O terceiro resultado é o desenvolvimento de metodologia para determinação de HPAs, no qual a gente já desenvolveu essa metodologia para o naftaleno e estamos em desenvolvimento para o fenantreno. O quarto resultado é a elaboração de artigo de opinião sobre o
derramamento de petróleo nas praias do Nordeste em 2019. Agora eu vou detalhar um pouco mais esse terceiro resultado, referente à metodologia para determinação de naftaleno por HPLC. Primeiro a gente começou fazendo um teste de solubilidade no naftaleno, do qual há uma concentração de 30 mg por litro em água, não solubilizou, tá? Essa quantidade. A gente fez esse mesmo teste em acetona, solubilizou, deu certo, e a gente fez esse mesmo teste de solubilidade em etanol, também deu certo. E por disponibilidade, a gente escolheu continuar com etanol, tá? No qual a gente fez aí a solução estoque de 50 mg por litro em etanol, quer dizer, 5.000 mg por litro em etanol. A partir dessa solução estoque, a gente fez a solução intermediária a uma concentração de 25 mg por litro em etanol, e a partir dessa solução intermediária, a gente construiu o experimento, tá? No qual a faixa de trabalho de concentração foi de 0,5 a 12,5 mg por litro, no qual a gente definiu a proporção do volume de solução intermediária e a proporção do volume do solvente, que seria a matriz, em cada concentração. A gente fez isso pelo cálculo simples de concentração e volume. Referente às condições cromatográficas, a gente utilizou o HPLC, que é basicamente o equipamento de cromatografia líquida, e utilizou a coluna analítica C18, que é mais adequada para analíticos apolares, e no caso o naftaleno é apolar. Referente aos eluentes, a gente testou aí o metanol mais água na proporção de 60-40 e não deu certo. Então a gente continuou testando agora a acetonitrila mais água na proporção 60-40, deu certo também. Porém, a gente queria diminuir o tempo de retenção, então a gente aumentou aí o percentual da fase orgânica para 70%, tá? E deu certo também. Aí ficou a proporção de 70-30. Referente ao detector UV, foi realizada uma varredura para ver o comprimento de onda onde o naftaleno absorvia mais, e a gente percebeu aí, através dessa varredura, que o naftaleno absorvia mais no comprimento de onda 210. Referente ao fluxo, foi um fluxo de 1 ml por minuto, que é o mais adequado aí para a coluna C18, devido às dimensões. Referente ao volume de injeção, foi tentado aí injetar 50 microlitros, não deu certo para a maior concentração de 12,5, por isso que a gente optou por injetar 20 microlitros e deu certo para aí todas as concentrações. E esses testes foram realizados com referência, tá? Com essa referência aqui, tá? Destacada. Referente à parte de validação, a gente queria saber se o método era seletivo ou não, e para isso a gente comparou o cromatograma da matriz com o cromatograma do padrão a uma concentração de 4,5 mg por litro na matriz. E a gente percebeu aqui que no cromatograma da matriz não saiu nenhum interferente aqui, tá? Então, por isso que no pico do naftaleno saiu tudo certinho, limpo. Então, o método, sim, é seletivo. Referente aos resultados adquiridos pelo HPLC, a cada triplicata de concentração, tá? A gente conseguiu a área através do HPLC, e a gente construiu, a partir desses resultados, a curva de calibração do naftaleno, no qual o eixo Y é a área e o eixo X é a concentração. E a partir disso a gente construiu aí uma equação da reta linear aí do primeiro grau, e a partir disso a gente conseguiu alguns parâmetros que eu vou destacar mais à frente. Esses parâmetros, o primeiro parâmetro é o parâmetro A, que é o parâmetro do coeficiente angular. O segundo parâmetro é a variação do coeficiente angular. O terceiro parâmetro é o coeficiente linear. O quarto parâmetro é a variação do coeficiente linear. E relativo ao R quadrado, que é basicamente a medida de ajuste do modelo estatístico, que se ela está próxima de 1, ela está bem ajustada. A faixa linear de trabalho da gente foi de 0,5 mg por litro a 12,5 mg por litro. O limite de detecção achado foi de 0,808. O limite de quantificação achado foi de 2,44. E referente às precisões, a gente contou
encontrou as precisões das concentrações principais, 0,5, 6,5 e 12,5, e a gente teve aí também a precisão aí do equipamento, que é de 0,14, e a recuperação adquirida foi de 94%. Algumas observações pertinentes é que o método analítico deu tudo certo, a identificação, a quantificação e a validação deu tudo certo na parte analítica, porém houve alguns problemas na validação da metodologia por conta da baixa solubilidade do naftaleno e meacoso. Então, numa simulação assim de contaminação em um mangasal a uma concentração menor a 10 mg por litro, a gente teve problemas devido à baixa solubilidade aí do naftaleno. Outro problema é devido à perda por volatilidade do naftaleno nas amostras de sedimento, onde houve perdas aí superiores a 30%. Outro problema foi a afinidade do naftaleno pela membrana de filtração. O naftaleno basicamente foi-se embora todinho, devido a essa afinidade. E por isso a gente optou pela troca aí para o padrão do fenantreno, por possuir a menor volatilidade e maior disponibilidade de artigos que avaliam o fenantreno, possibilitando comparações. Referente à contribuição esperada, a gente visa aí apoiar o PEI, ao Palmegasal, e a gente visa também desenvolver metodologias que apoiem a tomada de decisão em caso de contaminação por petróleo e derivados. Referente ao cronograma de trabalho, a gente teve problemas também devido à pandemia, devido à climatização aí do LITPEG, e por isso só foi realizada aí essas etapas para o naftaleno, por isso que só tem RN, porque foi realizado apenas para o naftaleno. Referente às disciplinas, já cursei energia e meio ambiente, já cursei geoestatística, já cursei avaliação de impacto ambiental, vou cursar agora métodos matemáticos, estou cursando geologia do petróleo, estou cursando simulação de reservatório de petróleo. Destaco aqui meus agradecimentos aos projetos vigentes e aos parceiros do LSA que apoiam este projeto, aos professores, à equipe do LSA e ao PRH 48.1. Também destaco aí a contribuição do grupo de biorremediação, do qual faz parte Felipe, Vitor, os orientadores, Danúbia, e é isso. Obrigado pela atenção. Parabéns, Rafael, excelente apresentação, bem objetivo, mostrando bem os resultados, bem realizados. Queria passar então agora a palavra aos membros, professores, membros da comissão, que quiserem fazer perguntas ao Rafael ou fazer algum comentário. Rafael, parabéns, viu? Você utilizou exatamente 9 minutos e 53 segundos, viu? Parabéns. Muito obrigado. Não sei se os orientadores querem comentar alguma coisa. Quero dizer que foi muito boa a apresentação, Rafael. Né? Claro, objetiva, bem direto, explicou os parâmetros. Foi muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigado, professora. Eu também, da mesma forma, quero parabenizar o Rafael. E aí a gente vê que mesmo que o resultado não seja interessante do ponto de vista da pesquisa para sedimento, a gente desenvolveu uma metodologia para outras aplicações, né? Eu acho que é até uma coisa que a gente depois vai pensar, é verificar a possibilidade de utilizar essa metodologia para outras aplicações, né? Ajustá-la, né? Porque, infelizmente, para o sedimento não se mostrou viável, né? Eu estou gostando do barulhinho do grilinho também. Não sei de onde que é, tá gostoso isso aí. Eu acho que deve ser daqui, professor. Ah, é? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se o Rafael, ou Sávia, ou a professora Bruna podia responder. Aquela curva de calibração que é feita lá na cromatografia, não tem incerteza de medição, não é calculada uma propagação de certeza, ou não é necessário nesse caso? Porque, assim, foi feito em replicata, como é que funciona em geral? Estava falando da metodologia, né, para verificar Isso, tem uma curva de calibração, isso. Tem alguns parâmetros que a gente utilizou aí, segundo o documento do Inmetro, tá? Uhum. Aí tem o erro que a gente calculou também. É porque não deu para botar todos os resultados aqui, né?
porque senão ia ficar muito carregado. Mas tem alguns parâmetros aí que a gente realizou, tá? A gente achou o desvio padrão também. É basicamente isso. Alan, ajudando o Rafael, geralmente é feito em triplicatas essas curvas cromatográficas, né? E a gente utiliza até mesmo outros softwares. Utiliza um software Excel, Word, o que for, mas o próprio equipamento, ele também faz a curva dele. E geralmente, quando você tem um ponto um pouco fora, um outlier, alguma coisa, o próprio software do HPLC, ele consegue tirar isso, corrigir, fazer essas análises mais finas. Mas nesse caso, a gente faz triplicata e joga no Excel e traça essa curva de maneira, né, normal mesmo. Na cromatografia mesmo tem os processos de validação, que é ruído, igual ele apresentou, Rafael. Nossa, eu não vou lembrar de todos aqui. Se você puder me lembrar também. Robustez, né? Robustez também, professor. Então, tem vários outros tipos de parâmetro para analisar se a curva está encaixadinha, se o método está robusto, está legal. Inclusive, tem 3 concentrações específicas que a gente fez quintuplicata, fez 5 amostras, para verificar a precisão mesmo, entendeu? Que ótimo. Que foi o 0,5, a concentração 0,5, a concentração 6,5 e a concentração 12,5, que a gente fez quintuplicata para descobrir a precisão. Entendi. Tranquilo. Era isso. Acho que não tem mais perguntas. Alguém quer? Senão a gente passa para o próximo. Bem, obrigado, Rafael. Obrigado aos orientadores também. Então, agora a gente passa para a segunda apresentação. O bolsista Raniel, de Farias Alexandre Belo. Ele é da área de simulação numérica aplicada a fluxos em meios porosos. Já pode compartilhar a tela, Raniel, se quiser. Ele é graduando em Engenharia Civil e orientado pela professora Liliane Fonseca. Tem 10 minutos, Raniel, para apresentar. Estou compartilhando a tela aqui. Me escutam bem? Estamos escutando, sim. Estamos vendo também. Bom, eu me chamo Raniel, né? Sou graduando em Engenharia Civil. Vou falar um pouco do relatório de atividades espaciais e o estudo do algoritmo FPSA aplicado a problemas de otimização, com simulação do gerenciamento do relatório de petróleo, orientado, né, pela professora Liliane Fonseca. Bom, né? A gente sabe que é uma tendência mundial, né, a busca por energias renováveis. No entanto, o petróleo ele continua sendo a nossa principal fonte energética, né? E aí essa projeção mostra, né, que ele tem uma tendência no consumo e crescimento até 2050, né? Quanto ao nosso objetivo geral, a gente está estudando e implementando melhorias no algoritmo de otimização estocástica, né, para resolver problemas variados no controle e gerenciamento do petróleo. Quanto aos nossos objetivos específicos, a gente está fazendo a implementação de rotinas eficientes para determinar os parâmetros de ganho do algoritmo, melhorando as versões em termos do SPSA, né, e também implementando algumas versões do algoritmo nos problemas de otimização do regulatório petróleo. Com o nosso cronograma, né, a gente basicamente concluiu as etapas 1 a 4, que seria o entendimento do algoritmo e aplicação em problemas analíticos, né? E agora estamos fazendo, né, a aplicação da versão inteiro mista em problemas de reservatório de petróleo. Quanto à relevância do tema, né, a gente sabe que é de grande interesse da indústria do petróleo a recuperação de óleo em reservatórios de petróleo. E aqui no Brasil, né, as reservas petrolíferas, as maiores reservas petrolíferas, elas estão situadas em regiões de escasso acesso. É imprescindível, né, para o controle e gerenciamento o uso de simuladores. E aí, né, quanto ao aspecto econômico, o fator de recuperação é um grande interesse da indústria do petróleo. E aí tem algumas formas de fazer isso, mas a gente vai aqui focar no problema de otimizar a gasofilação e também a alocação dos poços. E aí, nesses problemas, né,
é necessária a consideração das incertezas geológicas de permeabilidade e porosidade, que mostra o caso S, onde estamos trabalhando, né, que foi obtido a partir do caso base de Oliveira de 2006, mas utilizando realizações geoestatísticas. E aqui a gente mostra, né, a saturação de água dentro do reservatório de petróleo, aqui considerando as incertezas geológicas e aqui sem considerar as incertezas geológicas. Quanto à nossa abordagem, né, a gente está fazendo a otimização com simulação, e aí estamos fazendo o uso do SPSA, o nosso otimizador estocástico. Inicialmente, a gente define, né, as variáveis de controle. Em seguida, a gente faz a simulação, né, do reservatório, utilizando o IMAX, a CMG. E aí, para cada realização, a gente calcula a função objetiva no VPL, a partir do MATLAB, com a rotina MATLAB. Obtemos, então, as estatísticas dessa função objetiva, né? Então, passamos esses dados para o nosso otimizador estocástico. Continua esse loop até ele nos fornecer, né, uma combinação eficiente aí de vazões e posições viscosas. Quanto à otimização simultânea, locação de postos e vazões, a gente está fazendo uma versão inteira mista, né? Por quê? A gente está usando variáveis inteiras e contínuas no mesmo vetor de variáveis de controle do algoritmo. Ou seja, para as vazões, a gente está utilizando variáveis contínuas e para posições, a gente está utilizando aí variáveis inteiras. Quanto às variáveis de controle, né? A gente mostra aqui uma malha e a gente definiu limite, né, de regiões viáveis para o pulso injetor e o pulso produtor. E aqui eu mostro onde foram colocadas essas posições iniciais dos postos. Quanto às vazões contínuas, a gente está obtendo a partir de uma taxa, né, o cálculo da taxa. A função objetiva utilizada é a maximização do VPL, da VPL, estão restringindo, né, essas taxas entre 25% e 75%. Quanto ao algoritmo, né, o SPAL, ele basicamente a gente pode implementar ele em 6 passos. E o primeiro passo, justamente, é a inicialização dos parâmetros de ganho, que são fundamentais para a convergência do algoritmo. E aí, no passo 2, a gente gera o vetor ΔK e perturba, né, as variáveis de controle, fazendo as duas avaliações da função para a aproximação do gradiente e, em seguida, a gente atualiza o ΔK. Na versão inteiro mista, né, que é utilizada em Fonseca, ela faz o uso de variáveis contínuas e variáveis inteiras, como dito anteriormente, só que, como o SPSA ele é todo no reais, né, antes de perturbar o domínio, né, a gente precisou projetar as posições dos postos no campo contínuo. E para obter, né, a função objetivo, antes de chamar o simulador, a gente teve que projetar novamente essas variáveis das posições do posto para o campo inteiro. E aí é só mostrando aqui que tanto o cálculo do gradiente como a atualização é feita no real. Quanto à versão discreta do SPSA, que utilizamos também, né, foi criada por Wang e Spal, né, ela também é em reais e é análoga à versão contínua. E aí, o primeiro passo é a realização de parâmetros de ganho, o segundo passo é a realização do vetor ΔK, a gente avalia a função, aproxima o gradiente e atualiza o ΔK. No entanto, aqui a gente criou uma versão adaptada para aplicação em problemas de reservatório de petróleo, onde o θ ele pertence aos reais, né, aos inteiros, ele foi todo inteiro, as variáveis inteiras. Aí no passo 2, a gente utilizou essa perturbação, né, das variáveis de controle. E quanto ao passo 5, a gente converteu, né, para o inteiro mais próximo, o inteiro maior mais próximo, justamente porque o AK e o GK ele é do campo contínuo. Quanto aos resultados, né, a gente utilizou novamente a versão inteiro mista do SPSA e comparou, né, com os resultados obtidos em Fonseca 2010. Então, podemos observar aqui, né, que os resultados foram bem parecidos aqui.
aqui a gente pode ver, né, a figura da EVPL versus as interações. E aí a gente coloca, destaca aqui, né, o valor da EVPL, da interação obtida, né? Quanto ao arranjo das posições dos postos, a gente obteve bem similar ao caso base, da SPCA3, nesse caso. Já na otimização integromista, utilizando o DSPSA, né? Pode ver aqui, mostramos aqui as três maiores otimizações, né? E aqui a gente teve um valor do EVPL máximo aí, maior do que o caso base, né? E a gente mostra a figurinha do EVPL dessa interação de novo e circula aqui onde foi encontrado o valor máximo do EVPL na interação 112 do DSPSA, né? E aqui a gente mostra o arranjo de postos. Observa que o DSPSA nos levou, né, a uma configuração do injetor lá no topo da malha, né? Que é igual, né, às posições originais realizadas no trabalho de Oliveira. Diferentemente do SPSA, que fica essa posição aqui. A gente traz aqui, né, uma tabelinha, os gráficos do SPSA-R e do SPSA-Z para as vazões versus as interações, para mostrar, né, justamente os passos da vazão ao longo das interações, e ele converte lentamente, né, para vazões. Já o SPSA-Z perturba bastante dentro dos limites, né, justamente pela influência daquele fator CK, mostrei anteriormente. E aqui a gente submeteu um arquivo, né, no Silamec, utilizando os resultados, né, da utilização com o DSPCA-R, comparando com o caso base. Quanto às disciplinas da especialização já cursadas até então, foi energia e meio ambiente, introdução à geoestatística. Em andamento aí, estou cursando agora elementos da geologia petróleo e simulação numérica, escoamentos elevatórios. Métodos matemáticos que já estou matriculado e avaliação de impacto ambiental pretendo cursar no próximo período. A gente agradece os recursos, né, da Bolsa de Iniciação Científica do PRH, a infraestrutura do Instituto de Pesquisa de Petróleo e Energia da UFPE, o Grupo de Pesquisa Bademec, o Laboratório Singena e o apoio da Cátedra faz possível o uso do simulador, né, o IMEX, conclusão desse trabalho. Agradeço a todos. Termino a apresentação. Obrigado, Raniel. Parabéns pela apresentação. Gostaria, então, de agora convidar os membros, professores, comissão gestora, quem quiser fazer perguntas, comentários. Oi. Eu queria dar os parabéns a Raniel, apresentou muito bem. Esse assunto é complicado, eu achei super sofisticado para um trabalho de iniciação científica, teve que dominar um ferramental grande, né, MATLAB, Max, depois a parte de otimização, ficou bem impressionante, assim, eu fiquei bem impressionado com o seu trabalho. O que eu queria chamar a atenção, assim, é deixar um pouco mais claro, que não ficou para mim, eu conheço o trabalho de Liliane, mas eu queria que ficasse mais claro, ressaltar um pouco mais, talvez seja muito óbvio, mas eu queria ver mais claro o que é que você fez, além do passo, talvez ficar assim, deixar um pouco mais claro na sua apresentação, o passo que você está dando, além do trabalho de Fonseca, né? Sim.
não sei se eu me fiz entender assim, mostrar onde está mais a sua contribuição, que para mim, só entender esse framework, reproduzir, você mostrou que está falando, mostrou que está por dentro e tudo, para mim já é um grande feito, mas se você ainda deu contribuições, é melhor ainda. Essa versão discreta do SPSA, né, foi feita realmente na iniciação científica. A gente ainda também utilizou, que no trabalho anterior, né, na apresentação anterior, a gente utilizou uma versão aí que utilizava automatização dos parâmetros de ganho, né? Uhum. E aí também foi utilizado justamente nessa segunda rodada do SPSAZ aqui, ó. Eu mostro nessa tabela. Essa rodada foi utilizado isso. Basicamente, a gente está consistindo, né? Melhorar essas rotinas, né? Basicamente, do SPSAZ, a rotina integralista SPSAZ. A gente criou o da SPSAR, né? Que é a minha contribuição realmente nesse trabalho. Estamos fazendo também melhoria numa rotina externa, que é justamente essa obtenção dos parâmetros para obter esses parâmetros de ganho. Mas basicamente é isso. Excelente, Daniel. Você está realmente de parabéns. Obrigadão. É isso. Tudo bom, Daniel? Oi, professor, tudo bom? Consegue me ouvir? Tudo bem. Essa é uma curiosidade. Esse modelo que você mostrou, você fez aquele modelo que você mostrou inicialmente, é o mesmo que foi usado por Fonseca e depois você né, fez desenvolveu suas simulações em cima do mesmo modelo para fazer comparações. Esse modelo é um benchmark, Raniel? Qual é a origem dele? É um modelo da literatura, assim, é um benchmark que o pessoal usa? Esse modelo ele foi utilizado, né? Ele foi por Diego. Acho que acredito que a professora pode falar melhor sobre como o Diego obteve esse modelo. Mas ela no trabalho dela, né? Ela fez realizações de estatísticas em cima desse modelinho aqui do Diego. E aí, basicamente, estou utilizando ele para... Então, esse modelo que aparece, assim, que tem as heterogeneidades de parâmetros, ele é da literatura, porque era interessante, talvez, mencionar. Assim, se é um benchmark, é utilizado por outros autores, se foi desenvolvido como uma espécie de modelo sintético, né, para esse tipo de execução. Acho que eu posso falar, acho que fica melhor, porque o Daniel já foi justamente entender todo esse trabalho aí. Esse reservatório, tudo bem, Antônio? Pode colocar lá, Daniel, essa figurinha foi o Diego que criou na época, lá na Petrobras, eles criaram esse que eles chamaram lá de toy case, né? É um caso assim, de brinquedo, criou só esse contraste de heterogeneidade, de permeabilidades para estudar vários algoritmos de otimização. E aí, como ele fez também com o professor Ezio, né, depois ele passou todo esse pacote de rotinas, esse caso a gente recebeu, e... Fonseca. E aí, no caso, a gente não tinha muito acesso, na época, em 2010, a reservatórios com realizações geoestatísticas. Então, eu gerei essas realizações no Builder, com a ferramenta que tem lá, Geostatísticas, no Builder do IMEX. Na época, porque a gente não tinha muito acesso, a gente usou também como referência uma tese lá de Stanford, de 2006 também, eu acho, para gerar essas realizações, mas assim, ele não chega a ser um benchmark. Depois, esse agora, tipo, esse toy case que a gente fez para casos estocados que eu usei, ele começou a usar para poder entender e testar os algoritmos, mas daqui para frente a gente vai procurar casos benchmarks exatamente, porque a gente pode encontrar mais em literatura internacional e tudo para comparação com realizações, né? E só voltando um pouco na pergunta do professor Leonardo, justamente,
o Raniel implementou essa versão adaptada do DSPSA, que é uma versão criada em 2013 pelo próprio SPAL, que é o que criou, né, digamos assim, esse algoritmo SPSA, que é um físico lá da Universidade Johns Hopkins, lá dos Estados Unidos. É que não dá para botar tudo, né, na apresentação. Não, tá ok, tranquilo. Era mais uma dúvida, era só isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Liane. Acho que Ramiro levantou a mão aí. Isso, o Ramiro levantou a mão. Não, eu só queria falar que esse modelo não é, obviamente, não é um benchmark sério da indústria, mas é, de certa forma, um benchmark interno nosso. Todo mundo que trabalhou com otimização, o primeiro trabalho que faz é com esse negócio aí, e se não funcionar aí, ninguém tenta nada mais complicado, não, tá certo? Já então, vai. Como ele tem a cara de benchmark, né? Por isso que eu achei mas que não é um benchmark nosso, vamos dizer assim. Um benchmark era algum privado. Modelo geocelular, né? Assim, não é não, mas assim. É nosso. É nosso. Tranquilo, Ramiro, tranquilo, Liliane, obrigado. Só para fazer meu fecho aqui, né? Primeiro, dar boa noite a Fonseca, né? Liliane, todo mundo falando aí. Ramiro colocou ali no zap, tirou de Ramiro, você perdeu, ou tá me tirando. Estava aguardando aqui para chamar de Fonseca. Liliane, parabéns, viu? Raniel, você gastou 10 minutos e 39 segundos. Foi um pouquinho além, mas está ótimo, excelente apresentação. Num assunto tão, vamos assim dizer, tão árido, mas explicou muito bem, viu? Parabéns, Raniel. Obrigado, professor. Bem, alguém mais tem alguma pergunta, comentário? Que não, né? Então, obrigado, Raniel. Excelente apresentação. E a gente passa, então, para o próximo, Edilberto Mariano da Silva. Pode já compartilhar a tela. Ele é aluno de graduação em Engenharia Civil, da área de Biotecnologia Ambiental. Os orientadores são professores Vanderlei Leite e professora Lourdinha Florencio. Certo, está todo mundo me ouvindo e vendo, né? Sim. E a apresentação também. Tá. Tem 10 minutos. Tá certo. Então, me chamo Edilberto Mariano, sou aluno de graduação em Engenharia Civil. E meu tema de pesquisa é codigestão anaeróbica de biomassa algal com diferentes resíduos orgânicos para otimização da produção de biogás, sob a orientação do professor Vanderlei Leite e da professora Lourdinha Florencio. Bom, então, diante, né, do consumo constante de dos recursos limitados e combustíveis fósseis, que leva à necessidade de minimizar a dependência dessas fontes não renováveis, somado às pressões ambientais desencadeadas pelas mudanças climáticas, nos leva a uma busca por fontes alternativas de energia. E aí a digestão anaeróbica ela surge como uma tecnologia muito promissora, porque ela consegue converter resíduos orgânicos ao biogás, que é composto basicamente por metano, que é um biocombustível que pode ser utilizado para gerar energia elétrica, como combustível veicular e etc. E aí as microalgas, elas são uma alternativa muito promissora para a produção de biocombustível através da digestão anaeróbia, tendo em vista que elas são ricas em carboidratos, proteínas e lipídios. Porém, a monodigestão, a digestão individual de microalgas, tem algumas desvantagens, sendo as principais a baixa biodegradabilidade e o risco de inanição por amônio devido à baixa relação carbono-nitrogênio. E aí a codigestão, que é a mistura de 2 ou mais substratos por reator, surge como uma alternativa tecnológica que vem sendo empregada para superar essas desvantagens da monodigestão, que é justamente fazer a codigestão com outros resíduos orgânicos que muitas vezes são descartados de forma incorreta e não é feito o devido aproveitamento energético deles. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é estudar a influência da codigestão anaeróbica de biomassa algal com diferentes resíduos orgânicos na produtividade de metano. E como objetivos específicos, avaliar a codigestão entre biomassa algal e outros substratos orgânicos. No caso da minha pesquisa, será com vinhaça, luto secundário, glicerol e bagaço de uva, visando potencializar o rendimento do metano e analisar possíveis efeitos sinérgicos obtidos através da mistura dos substratos. Então, atualmente, mais de 80% da matriz energética mundial ainda é composta por combustíveis fósseis e a gente tem um cenário de crescente produção e descarte inadequado de resíduos sólidos orgânicos.
Então, a digestão anaeróbica ela faz justamente a integração entre a gestão de resíduos sólidos orgânicos e a produção de energia limpa e renovável, tendo, através da digestão anaeróbica, a geração de produtos comercializáveis valiosos ao invés de resíduos, como o biogás e o biofertilizante. E também os estudos envolvendo biomassa algal e os co-substratos anteriormente citados ainda são escassos. Então, como primeira etapa da minha pesquisa, a gente tem a obtenção de substratos, que são as microalgas, vinhaça, lodo secundário, glicerol e bagaço de uva, e a obtenção dos inóculos, né, que são lodos anaeróbios, que serão utilizados para inocular os nossos sistemas, que serão de uma ET de indústria de produção de cerveja, um de reator UASB, e de ET tratando de esgoto doméstico, e um de usina sucroalcooleira. Em segunda etapa, a caracterização dos substratos, né, análises físico-químicas e cromatográficas, também a caracterização dos inóculos. Após isso, será feita a adaptação também tem avaliar a máxima capacidade de produção de metano, né, desses inóculos. Após isso, será feito o planejamento de experimentos de mistura, através de metodologia estatística simplex centroide. E aí serão montados os ensaios metanogênicos, né, em reatores batelada. Teremos a produção de metano e a sua quantificação. E, por fim, será feita análise cinética dos dados. Então, serão realizados os testes de atividade metanogênica específica, como eu expliquei, e o teste potencial bioquímico de metano. Então, a gente já tem esse aparato, né, no laboratório de saneamento, e aí são testes em batelada, conduzidos em frascos reatores, sob condição mesofílica. A produção diária de metano será medida através de gravimetria, a partir do deslocamento de solução de hidróxido de sódio. Os testes serão finalizados quando a curva de produção de metano acumulado se estabilizar. Então, basicamente, aqui a gente tem um reator, um headspace, o biogás é produzido aqui, ele é conduzido através dessa mangueira impermeável, e aí o biogás ele passa por essa solução de hidróxido, o CO2 ele fica retido e só passa somente o metano, que é quantificado através do deslocamento dessa solução de hidróxido. E também o laboratório fez a obtenção desse equipamento, que faz a medição automática da produção bioquímica de metano, e a gente pretende utilizar nos testes de BMP também. Então, como resultados, foram coletadas, né, as microalgas em Lagos de Alta Taxa da ET Mangueira, em Recife. Também foi coletado o lodo secundário na ET Suape, em Cabo Santo Agostinho. A vinhaça foi coletada na Companhia Alcoquímica Nacional, em Vitória de Santo Antão. E o glicerol foi coletado na Biorefinaria de Resíduos Sólidos Orgânicos da UFPR, aqui em Recife. E o bagaço de uva ainda a gente está em processo de coleta. E também foi feita a obtenção dos inóculos do reator UASB, na ET Mangueira, de cervejaria aqui em Recife, e da Companhia Alcoquímica Nacional também, em Vitória de Santo Antão. Bom, então, as microalgas foram coletadas nessa lagoa de alta taxa, como eu falei, e aí foi feita a análise microscópica dela, e foi visto que existe, né, vários tipos de microalgas na amostra, e aí foram identificadas como ciclotela e também Cenedesmus. Também como um plano B, já que inicialmente a gente não tinha microalgas nessas lagos de alta taxa da ET Mangueira, a gente resolveu, como plano B, coletar na Lagoa de Aputucos. E aqui a gente tem algumas fotos, e aí foi feita também a análise microscópica, foi visto uma predominância de Chorella, Cenedesmus e oscilatória, e a partir da literatura foi feito um levantamento da composição química média dessas microalgas. Com relação à caracterização de substratos, foram feitas essas análises. Algumas ainda serão feitas, né? Ainda falta algumas aqui, como a gente vê. Mas a gente já pode ver que as microalgas elas apresentam uma relação carbono-nitrogênio relativamente baixa, porque a gente tem na literatura condições ótimas de relação carbono-nitrogênio de 20. E aí isso aqui pode levar a inibição por amônia no nosso reator.
E aí a gente vê que esses outros resíduos, né, que a gente vai codigerir, eles já têm uma relação carbono-nitrogênio bem mais elevada, o que condiz com o nosso objetivo, né, que é obter uma relação carbono-nitrogênio maior nos reatores. Então, com a mistura desses substratos, espera-se que essa relação aumente. E também aqui a gente tem a caracterização a gente fez a caracterização dos inox, que basicamente análise de pH, de sólidos e etc. Bom, então, como eu já falei, a digestão anaeróbia, por meio da digestão anaeróbia, a gente obtém o biogás, que após passar por um processo de refino e purificação, a gente obtém o biometano, que pode substituir o gás natural. Então, através dessa pesquisa, a gente espera ampliar o conhecimento sobre a geração de metano através de substratos avaliados, incentivar a digestão anaeróbica como tecnologia promissora no cenário das energias renováveis e apoiar, como a gente vê aqui, né, um caso de sucesso, que tem esse exemplo aqui no Paraná, né, que é carros movidos a biometano, e também apoiar o desenvolvimento de modelos de negócio enquadrado na Política Nacional de Resíduos Sólidos e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, 7 e 11. Então, aqui o cronograma de trabalho, a gente está nessa etapa, né, essa semana a gente está começando os experimentos de atividade metanogênica. As disciplinas que foram cursadas, já cursei energia e meio ambiente, avaliação de impacto ambiental, estou cursando elementos de geologia de petróleo, simulação de reservatórios de petróleo, e vou começar a cursar métodos matemáticos. Bom, então, vale ressaltar que devido à pandemia da Covid, eu tive acesso restringido ao laboratório entre março e novembro de 2020 e março e junho de 2021. Nós estamos fazendo a aquisição de consumíveis e preparo de material para iniciar os experimentos. Também tivemos a aprovação de um resumo expandido para apresentação pôster no 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que acontecerá entre os dias 17 e 20 de outubro. Então, agradeço a taxa de bancada e membros do PRH 48, técnicos, professores e alunos do Laboratório de Saneamento Ambiental, meus orientadores, professor Vanderlei e professor Urdinho, a BESO, a PRK Ambiental, SUAP Empreendimentos Ambientais e a Companhia Alcoquímica Nacional pela doação de substratos inox. E muito obrigado. Parabéns, Raniel. Excelente apresentação. Então, passamos agora às perguntas dos professores membros, orientadores, se quiser fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Oi, Edilberto. Muito bom, Oi, viu? professora. Ambicioso, hein? Nossa, quanta coisa. Realmente. No fim, então, ficou sem a uva. Não tem um resíduo no caminho? Isso. Aí eu falei que a gente estava em processo de coleta, já está encaminhado. Ah, vai continuar com a uva. Isso. Ah, tá bom. Então, quando a gente faz codigestão, a ideia é equilibrar, né, a deficiência. Um resíduo tem deficiência de carbono, o outro tem muito carbono, um tem deficiência de nitrogênio, o outro tem muito nitrogênio. Então, geralmente a gente faz isso para compensar, né, o que um resíduo tem de bom, o que um resíduo tem de deficiência. E aí você pensou nisso? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é se as algas, vocês vão fazer a extração de lipídios antes de mandar para a digestão anaeróbia, né, já que a produção de lipídios é economicamente mais, não sei, mais interessante, talvez. Né? E a última pergunta é se tem uma relação carbono-nitrogênio como o carbono orgânico total. Você fez carbono orgânico total ou fez DQO? É isso. Obrigada, certo. Viu? Parabéns. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui. A senhora perguntou primeiro sobre o equilíbrio, né? Então, como eu falei, a relação carbono-nitrogênio da biomassa algal ela é baixa. Então, um dos critérios, né, de utilizar a codigestão seria equilibrar essa relação dentro dos reatores. E aí a gente utilizaria resíduos com essa relação maior, né, para poder tentar equilibrar.
Com relação à extração de lipídios, inicialmente não. A gente não está previsto fazer extração de lipídios nas microalgas antes de codigerir. E, por fim, qual foi a pergunta? A relação carbono. Ah, sim. Então, a gente não fez Carbono. carbono, só que a gente utilizou, né, essa metodologia Carmo e Silva para estimar a partir da DQO, mas a gente Ah, sim. não fez Você, tipo, converteu a DQO em carbono Isso. orgânico. Ah, certo. Conversando. Tá ok. Obrigada. Nada. Professor Emanuel? Professor Emanuel, quer comentar? Oi, sim, obrigado, Alan. Parabéns, Edilberto, aí pela excelente apresentação e excelente pesquisa. Obrigado, professor. Se puder manter a mesma tabela, Edilberto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, já também agradecer aí por ter caracterizado parte da glicerina lá da biorefinaria, que a gente tinha muito pouco dado sobre isso, né? Já estou vendo algumas coisas aqui, principalmente o teor de glicerol ali sempre era uma dúvida. Então, já agradeço aí de antemão, Gilberto, e os orientadores. E fiquei muito curioso com essa relação carbono e nitrogênio do lodo secundário, Gilberto. Isso efetivamente representa a realidade para esse tipo de resíduo. 162 é uma relação sendo muito alta, né, para lodos, ou estou equivocado? Professor, eu confesso que eu não cheguei a ver essa relação na literatura, né? Se eu vi, eu não me lembro, não me recordo, mas a demanda, a DQO é basicamente isso mesmo, 2, nessa faixa de gramas por litro, e o nitrogênio também é mais ou menos essa faixa. Eu só fiz a conversão e deu esse valor, mas eu não sei falar se com base na literatura, essa era muito alta. Mas esse lodo que você pegou já era uma porta? Ele é porque é sólido, basicamente isso, não? É basicamente isso. Mas geralmente esses lodos têm um pouco mais de nitrogênio, né? Esse método de nitrogênio, Gilberto, é aquele do Kildall, né? É isso? Isso. Ah, ok. É bom checar com a literatura. Isso, eu também posso rever os cálculos e pode ter sido erro do cálculo também. Não, só me chamou a atenção porque é um valor bem distante do que a gente está acostumado a ver, sabe, Gilberto? Mas isso não tira em nada aí o brilho do seu trabalho, né? E se precisar de algum suporte para fazer carbono orgânico, a gente tem algumas metodologias, viu, Gilberto? No nosso laboratório. Não é o carbono do analisador elementar, mas nós temos pelo menos 2 metodologias muito utilizadas para biomassa vegetal e para solos, podem ser aplicadas para esses teus materiais, né? Certo, é bom saber disso. Certo. E nitrogênio também, a gente faz com rotina lá, nitrogênio amoniacal. Parabéns, cara. Sucesso aí, viu? Que precisa da gente lá, estamos disponíveis. Certo. Obrigado pela ajuda também. Obrigado, professor Emanuel. Professora Bruna Fernandes. Oi, Gilberto. Eu só queria também parabenizar pela apresentação. Você vê que o Gilberto está bem seguro em relação ao trabalho. Também, como sabe, eu acho que é bastante ambicioso, mas, por outro lado, a gente sabe que você tem um grupo aí bem forte junto com você trabalhando, e vai ser bem legal ver depois os seus resultados, viu? É só isso mesmo. Um abraço. Certo. Obrigado, professora. Gilberto, eu tenho só uma pergunta. Aquela tabela ainda, voltando lá. Essa caracterização que você fez da glicerina, você chegou a determinar os outros compostos que estão... Porque, pelo que eu estou vendo aí, foi 40% em massa, né? Que você colocou de glicerol, né? Isso. Na verdade, quem caracterizou foi um aluno do professor Emanuel, eu acredito. E aí eles compartilharam os dados com a gente. Mas a gente tem umidade, tem outros valores também. Certo. Só uma coisa, assim, glicerina, em geral,
glicerol é uma mistura, né? Glicerol, álcool e água. E algumas outras impurezas, né? E aí tal, é como se fosse o contrário, né? Nesse caso teria que ser glicerina, né? E glicerol seria a porcentagem, entendeu? Glicerol é o composto puro, vamos dizer assim. Trocado, só isso aí. Mas tá excelente. E a apresentação, muitos resultados. Parabéns. Viu? Obrigado. Nada. Edilberto, para não perder viu, Vanderlei? 1 minuto só. E você é só para dizer que ele usou 9 minutos e 57 segundos. Parabéns, Edilberto. Você quase nos 10, viu? Mas, independente disso, muito boa sua apresentação, viu? Obrigado, professor. Vanderlei, por favor. Opa, muito obrigado, professor Antonino. Só para deixar claro que esse trabalho tem sido, de fato, como a professora Bruna Fernandes colocou, feito de várias mãos, aí eu e a professora Lourdinha na orientação, mas tenho contado com o apoio lá do pessoal do laboratório, o pessoal lá da Berço, o professor Rômulo, o professor Emanuel, que tem dado muito suporte também, e comentou da análise do carbono, e a gente vai voltar a falar assim, professor Emanuel. E a gente tem tentado fazer também alguma integração, né? Algumas conceitos, uma parte que a gente fez de troca de informações conceituais. A gente até fez o convite para alguns participantes lá da Berço para assistirem aula, para ter troca de informação com a gente. Isso se deu muito legal, numa disciplina nossa da graduação. E a gente também está fazendo integração com o plano de trabalho da Shirlane, que é a pós-doutoranda, que vai apresentar na próxima semana. Então, assim, estamos tentando trabalhar, mas unidos, né, de mãos dadas, para poder tirar dúvidas e fazer melhoria contínua aí dos trabalhos. O PRH melhorando. Era isso aí que eu queria colocar. Agradecer ao Edilberto pela apresentação, que foi maravilhosa mesmo. Obrigado, Edilberto. Se me permite, Vanderlei, os alunos ficaram maravilhados com as aulas da professora Lourdinha, das suas. Eu acho que foi uma troca muito, muito proveitosa para o nosso grupo também, e tem culminado em várias outras frentes, né, Vanderlei? Isso foi sensacional. A gente agradece muito. Obrigado a todos pela contribuição. Parabéns, Edilberto, pela apresentação. Agora a gente parte para a última apresentação, que é o graduando Helder Leite Barbosa, que já pode compartilhar na tela. Ele é da área de biocombustível, faz graduação em engenharia de energia. Ele é orientado pelo professor Emanuel Dutra e também pelo professor Jorge. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Já está apresentando aí, já. Se tu puder só dar F5... Sim. Eu estava... Foi, né? Escutando direito. Boa noite a todos, novamente. O meu plano de trabalho de pesquisa, aqui apresentando, faço parte, é justamente a avaliação da extração de etanol por arrasto gasoso na produção de biodiesel pela rota etílica. Faço graduação em engenharia de energia, né? Meu professor orientador é o Manuel Dutra, e o orientador é o professor Jorge Soneiro. Introduzindo aqui o tema brevemente, trago justamente questão também como o Edilberto apresentou, né, do que move, assim, muito dos temas de combustível, temas de geração de energia renovável, que é as mudanças climáticas que a gente vem acompanhando, né, cada vez mais presente na nossa vida. Esse ano foi algo realmente que impactou bastante, que ficou bastante presente nos noticiários, e justamente move essa questão, né, da mudança da mentalidade, né, a busca por energias mais renováveis, combustíveis mais renováveis, que o combustível, o biodiesel, entra nesse sentido, nesse fomento, né, assim, essa questão aqui da energia renovável chegar a 50% da matriz energética. É algo bastante recente, foi essa semana ainda, esse mês ainda. E o biodiesel, né, como os outros combustíveis renováveis, entra justamente nesse incentivo, né, das energias renováveis, né. Aqui eu trago também um dado da ANP, né, que é a produção de biodiesel nos últimos 4 anos, ainda também contando com um pouco esse ano, que vem crescendo gradativamente, e esse crescimento tende a aumentar frente ao aumento da porcentagem do biodiesel no diesel fóssil, que já é lei, né, já está previsto. Tá dizendo a tua apresentação. Helder, a tua apresentação está no slide inicial aqui ainda para mim.
Eu achei que era a minha internet que estava ruim. Tá passando aí, não? Não, Não parou a apresentação, não. É como se não tivesse na tela de apresentação de slide. Tá congelado no PowerPoint. Isso. Deixa eu então tirar aqui. Eu já tinha passado. Estava no terceiro slide aqui. Vou compartilhar novamente. Eu não avisei que a conexão estava ruim. Eu achei que era a minha internet. Estou apresentando tudo agora, tá? Foi, né? Coloquem a apresentação de slide agora para ver se vai aparecer. Agora. Tá passando direitinho? Pronto, agora tá. Pode ir em frente. Agora tá ok. Pronto. Já passei aqui esse slide. Tava nesse aqui, né? Falando da produção do biodiesel que vem acontecendo. Esse é um gráfico da ANP, um dado da ANP. Repetindo, a quantidade de biodiesel que vem aumentando aí cada vez mais na matriz energética do Brasil, né? Frente às adições na porcentagem ao diesel fóssil, que hoje está em 13%, mas que vai aumentar ano que vem e até 2023 atingindo 15%. Porém, no caso, como relevância também, todo esse biodiesel aqui que é produzido no Brasil e também no mundo, né? Hoje o Brasil configura em segundo lugar, mais ou menos, na produção do biodiesel mundial. Todo esse biodiesel que é produzido, ele é produzido pela rota metílica, né? No mundo, o argumento assim que utiliza-se para a utilização da rota metílica em detrimento da rota etílica, né, que é trabalhada na pesquisa, é justamente questões econômicas, por a disponibilidade de etanol, né, da biomassa é bastante reduzida no resto do mundo, né? Porém, aqui no Brasil, esse argumento não tem tanta base frente à competitividade do setor de etanol, à abrangência do setor, a experiência que já tem, né, a produção de etanol aqui no Brasil. Essa vantagem econômica que é apresentada nos outros países, aqui no Brasil, ela deixa de existir, justamente pela a maturidade do setor de etanol aqui no Brasil. Porém, aqui no Brasil ainda é utilizado o setor metanol, ainda é utilizada a rota metílica. E por quê? Justamente por causa que o etanol, ele apresenta algumas particularidades que dificultam sua aplicação em nível industrial, né? Algumas questões que dificultam justamente sua utilização a nível industrial. Eu trago aqui uma tabela que mostra algumas vantagens na utilização, tanto desvantagens como vantagens da utilização do etanol em relação ao metanol, e a gente trabalha justamente essa desvantagem aqui, que é os ésteres etílicos possuem a maior afinidade à glicerina, dificultando a separação, ou seja, o etanol, que é colocado em excesso na mistura, ela atrapalha a separação do biodiesel produzido e a glicerina, formando ali uma mistura homogênea, né? E no caso, o foco aqui é a retirada desse etanol, né? Não só a retirada, como esse etanol é retirado principalmente, né? Porque ele poderia ser retirado por destilação em laboratório facilmente, porém, ao aplicar em termos industriais, isso onera muito a produção do biodiesel, justamente trazendo novamente para a questão do álcool metílico. E a questão aqui da pesquisa é justamente trazer uma metodologia alternativa para o arraste desse etanol, no caso, para a retirada desse etanol, possibilitando aí uma alternativa à indústria. O objetivo, repetindo, é avaliar a viabilidade da metodologia de arraste gasoso, avaliar também as influências das variáveis de processo, vazão de gás de arraste, temperatura, a solução e o tempo de arraste. Em termos de abordagem, eu trago aqui já dois principais processos que a gente executa, né, que primeiro a produção do biodiesel, a reação de transesterificação, ele acontece aqui nesse reator, ele é controlado por banho termostático aqui, temos também o controle aqui da temperatura, né, verificação da temperatura, as condições que essa reação de transesterificação acontece, uma rotação aqui a 600 RPM, a gente mantém a temperatura a 60 graus aqui do líquido, na mistura, e essa reação acontece durante 2 horas. Formado aqui o biodiesel, né, ele permanece aqui na mistura, junto com o álcool excedente e também com os reagentes, no caso, são o óleo refinado, o óleo de soja refinado, o álcool etílico e o catalisador hidróxido de sódio. Após a reação aqui, permanece, então, a glicerina, o álcool em excesso, que existia, e o biodiesel.
E aqui é justamente um vídeo do arraste sendo acontecendo, né? Ele acontece aqui no reator. Quando aconteceu aqui. Ele acontece aqui no reator, né, pneumático. No caso, o que gera aqui o gás é o compressor, controlado aqui pelo rotâmetro, que controla aqui a temperatura. E é justamente nesse sentido aqui, nesse reator, que o gás passa aqui por dentro da mistura aqui, arrastando o etanol que existe em excesso. Aqui, alguns resultados que a gente já vem obtendo, que é o acompanhamento da massa, né, a solução, né, o acompanhamento da massa, e percebe-se aqui uma queda da sua massa, que é justamente o etanol sendo arrastado, né, durante a passagem do gás. Após todo esse processo aqui, após todo esse tempo de arraste, né, que em minutos, a gente já percebe uma facilidade ali, quase instantânea, na separação das fases, né? Antes não era visto, justamente pelo excesso de etanol, e com essa diminuição da massa, que é representando justamente esse arrasto do etanol, a gente já percebe uma divisão ali das fases facilmente vista e quase instantânea. Aqui também a gente já está explorando aqui as variáveis do processo, no caso a vazão, né? A gente percebe aqui que quanto maior a vazão, a gente tem a maior facilidade aqui no arraste do etanol, né, da diminuição da massa da mistura. Enquanto menor aqui a vazão, a gente percebe que é a maior dificuldade também justamente de decair aqui essa massa, e consequentemente o arraste do etanol. Os resultados esperados que a gente dispõe ainda dispor justamente de uma base experimental, dados experimentais acerca da influência dos principais parâmetros no arraste gasoso e interpretar os dados obtidos, né, futuramente. De contribuições para o setor, né, de várias que a gente pode trazer, trago essas duas principais, que é o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa com viabilidade industrial para a produção de biodiesel etílico, assim também como a diminuição da necessidade de importação do metanol, visto que o metanol que ele é utilizado hoje na produção do biodiesel, ele é tudo importado, e utilizando-se essa nova metodologia, né, dual, promovida por essa nova tecnologia, no caso, e promover também o mercado interno, deixando de necessidade de importar o metanol, que o álcool utilizado seja produzido no próprio país. Em termos de cronograma desse ano ainda, dividir assim, bem pouquinho aqui em termos de atividade, que foi alguns testes da metodologia que a gente fez inicialmente, e agora só está focando mais nas experimentações, né, envolvendo as variáveis do processo. Em termos de disciplina, aqui temos as cursadas, restando apenas modelagem de processo de engenharia, estou cursando ainda, no caso, essas 3 disciplinas, elementos de geologia, introdução à produção relógica e introdução à energia solar. E, por fim, os agradecimentos aí a todas as entidades, NP, BESO. E é isso, aberto a perguntas aí. Perdão o problema na apresentação. Parabéns, Helder. Excelente apresentação. Eu abro, então, para perguntas dos professores membros, convidados que quiserem participar. Fiquem à vontade. Então, eu vou, então, abrir, por enquanto que ninguém tem perguntas. Helder, aquela questão lá que você mostrou da porcentagem de biodiesel, depois tu dá uma verificada, mas parece que ele diminuiu para 10% esse ano, acho que foi em abril. Eu não sei se eles já aumentaram de novo. Eles tinham aumentado para 13%. Ah, sim, sim. Isso, só para tu atualizar na tua apresentação, porque foi o governo, por questões econômicas, né, para tentar conter o preço do diesel, que ele é misturado ao diesel de petróleo, né? Então, depois, porque se tu for fazer alguma apresentação posterior, né, aí tu dá uma verificada nisso. E outra pergunta que eu faço em relação a esse sistema de arraste gasoso, porque como eu estava aqui com a internet ruim e não estava vendo teu slide, esse arraste é feito com vapor d'água ou é ar que você... Que gás é que faz esse arraste aí? A gente está utilizando ar normal, né, um compressor
usar normal. Futuramente a Ah. gente pensa em utilizar carbono, mas a gente está utilizando a normal. Ah, sim. Foi porque eu pensei que das outras vezes que eu vi teu trabalho era racha a vapor, aí eu fiquei pensando que talvez fosse vapor d'água, que Não, não faria muito sentido, mas não, é. tranquilo, então era só isso mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta? Professor Vanderly? Isso, na verdade. Opa, boa noite. Na verdade, era apenas para dar os parabéns ao Helder e dizer que achei muito interessante o vídeo que ele fez mostrando o processo, que dá uma realidade para nós de como é ali a escala e como aquilo se sucede. A gente tem uma noção de todo o aparato experimental e como aquilo poderia ser escalonado, né? Você imaginar o funcionamento daquilo ali em maior escala. Muito legal mesmo, Helder. A ideia é bem interessante e parabéns pela execução. Obrigado, Vanderly. Valeu. Obrigado, professor Vanderly. Professor Emanuel? Primeiro, parabenizar o Helder aí pela excelente apresentação, pelos resultados que ele tem obtido, né? A gente tem discutido aí juntamente com o professor Jorge esse conjunto de resultados. Tem algumas coisas que ainda não entraram na apresentação, né, Helder? Helder vem desempenhando um excelente papel. E aproveitando a fala de Vanderly, né, eu acho que quando Edilberto foi buscar glicerina lá na biorefinaria, eu já havia comentado, viu, Vanderly, com eles, olha, talvez nós tenhamos uma glicerina até melhor do ponto de vista do processo de biodigestão, que é a glicerina da rota etílica, né? Porque o metanol presente na glicerina lá, se ainda tem alguma coisa, né? Se é uma glicerina muito nova, a gente tem visto aí algum tipo de inibição de processos biológicos, né? Então é mais um ponto aí, Vanderly, de possível interação aí com essa glicerina, que a gente não conhece muito bem. Essa é a grande verdade ainda, né, Helder? A gente viu que o processo funciona, está arrastando a massa do sistema, mas a gente precisa confirmar que é só etanol ainda, e precisamos também entender depois como recuperar esse etanol, ver a qualidade desse biodiesel produzido. A gente já fez algumas análises no próprio LITPEG, no laboratório de combustíveis. O biodiesel teve características muito interessantes. Então, o Helder está caminhando muito bem aí para a execução de um excelente trabalho. Parabéns, Helder. E agradecer também ao professor Jorge pela forte colaboração. Esse sistema muito depende dele aí também, que ele trouxe para nós. Professor Jorge? Boa noite a todos. Não, eu só vou comentar também, parabenizar o Helder pela apresentação e comentar também, né, e parabenizar também o Helder pela condução lá dos experimentos. A professora Emanuel já comentou, né? Ele vem conduzindo aí de maneira bem responsável e dando um rumo bom para os experimentos, e os resultados estão aparecendo e tem resultados promissores, eu acho, para vir por aí, né? A professora Emanuel está aí também para... Parabéns, Helder. Era isso aí, mais deixar registrado aí. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Jorge. Alguém mais tem alguma pergunta? Para não perder, viu, Helder? Parabéns pela apresentação. E apesar da parada, a sua apresentação foi em torno dos 9 minutos, viu? Somente para todo mundo que foi quantificado aí o tempo de apresentação. E parabenizar os seus orientadores, evidentemente. Obrigado, professor. Obrigado, Helder. Bem, então, a gente finaliza hoje o nosso dia 3, né, de apresentações de seminários, e agora eu tenho alguns avisos, antes da gente finalizar, e depois eu passo a palavra para o professor Antonino. Então, o primeiro aviso é que a seleção de mestrado, né, de bolsista de mestrado PRH 48, está finalizando hoje, então, quem tiver bolsista que vai se inscrever, então, correr, né, que hoje é o último dia. Segundo aviso, que solicitação de taxa de bancada, quem tiver bolsistas que estão precisando de itens de consumo, essenciais para o trabalho, desenvolvimento do projeto, né, itens de capital, tiver trabalhos aceitos em congressos, que precisem de pagamento de passagens diárias, inscrições,
licença de softwares que também sejam essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, ou até desktop, por exemplo, se for trabalhar com simulação, tendo aquela justificativa que vai ser essencial para o trabalho, então a gente pede que o orientador, né, entre em contato com a gente. Vou colocar aqui os dados que a gente já tinha mandado por e-mail, certo? Então, enviar para o e-mail do PRH com cópia para a Lene, que é do apoio técnico, e Floriano, certo? Com esses pedidos. Aqueles outros pedidos que não se enquadrarem dentro desses itens, a gente vai avaliar junto com a FAD, né, e a coordenação, e se for necessário, a gente entra em contato com a FINEP para requerer autorização, certo? Entre os outros avisos, que em breve a gente vai divulgar a data da reunião com os professores membros, né, que a gente fez já faz um bom tempo, né, aquela reunião com, além da comissão gestora, os outros professores, então a gente vai divulgar em breve. Também os novos alunos, né, que nesse caso de pós-graduação que entraram em abril e em maio, né, eles vão ter a apresentação deles dos planos de trabalho de pesquisa, está marcado para a semana que vem, né, só um lembrete, né, nesse mesmo horário, 19h, na próxima quarta-feira. E também eu gostaria de divulgar, né, alguns eventos que depois eu vou colocar lá no grupo, que é um evento patrocinado aí pelo grupo do professor Leonardo Guimarães, né, da Energy Simulation, né, que dia 1 de setembro a gente vai ter esse evento, que vai ser durante a tarde, com vários alunos aí da UFPE de graduação e pós-graduação, acredito eu também, da área de petróleo. Se o professor Leonardo quiser falar alguma coisa, não sei se ele... Isso, é uma reunião de avaliação da cátedra da Energy Simulation, né? Vai ter participação de engenheiros da Petrobras, sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no âmbito dessa cátedra, na área de simulação de reservatórios de petróleo. Então, vão estar aí colega de... a reunião são 2 dias, mas tem um dia que é reservado para os estudantes, e Alan vai mandar o convite para vocês, e vão estar seus colegas, são alunos de pós-graduação, e tem uma aluna de graduação, que vão apresentar os trabalhos que estão desenvolvendo. Vai ser interessante, vai ter participação, como eu falei, da Petrobras, vai ser todo em inglês, né? Vai ser interessante de ver. Então, Alan vai passar aí o convite para vocês, tá certo? Perfeito. E eu também lembro a vocês que eu tenho divulgado, vou divulgar outra vez depois, que a gente vai ter um evento de ideação do petróleo, que é com a consultora do Sebrae, certo? Que basicamente vão se dividir em grupos, né? Os alunos podem ser bolsistas de PRH ou não. Eu vou colocar o link da descrição, e é para criações de ideias, né, que poderiam se criar startups. Então, aqueles bolsistas que têm ideias relativas à indústria de petróleo e energia, né, que querem colocar em prática aquelas ideias, então vai ter como se fosse uma disputa, né, entre esses grupos para se definir as melhores ideias, e algumas ferramentas vão ser estudadas, vão ser durante os dias 20 de setembro até 30 de setembro, a gente vai ter, de 7 da noite a 9 da noite, vai ter alguns cursos, por exemplo, do Canvas e outras ferramentas para auxiliar para quem tiver esse interesse, então, de, quem sabe, criar uma startup aí no futuro. Então, basicamente é isso. Professor Antonino, tem algo mais? Tenho só para lembrar, eu acho que é extremamente importante, viu, pessoal, essa questão da taxa de bancada. Quem não tem um gasto imediato, mas que possa estar planejando que no próximo ano tenha, que, por favor, procure fazer esse levantamento e nos enviar. Nós precisamos executar a nossa taxa de bancada, porque senão corremos o risco de termos parte dela não retornada no próximo ano. Então, é importante isso. Perfeito, pessoal? Pedimos a ajuda de todos, que é importante. Nós estamos com um embate grande com a ANP, conseguimos, porque já houve uma certa redução por conta da não aplicação, isso foi nacional, mas em grande parte isso foi culpa da FINEP. E aí a ANP entendeu, nos fez o repasse completo, isso aí quando eu digo nos fez para todos os PRHs do Brasil, então é importante que a gente mantenha a nossa execução financeira da taxa de bancada.
tá certo? Para não correr o risco de termos um corte grande na nossa próxima remessa de recursos por parte da ANP. Como vocês sabem, né, nós recebemos recurso para as bolsas e para a taxa de bancada. Perfeito, pessoal? Então era isso. Boa noite a todos. Agradeço enormemente a participação de vocês, a grande alegria, né, por tê-los conosco. E até, Alan, temos na próxima quarta-feira ou acabamos esse novo ciclo? Temos. Vão ser os novos bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tá vendo? Então já faz... Tá vendo, Alan? Faltou esse anúncio que já estou ansioso para a próxima quarta-feira estar aqui com vocês. Em breve a gente vai divulgar também as datas dos novos bolsistas de graduação, que até o momento a gente tem 6 já no nosso programa, provavelmente em outubro. Então, boa noite a todos, viu? Muito obrigado. Fonseca, parabéns, viu? Parabéns aos alunos. Ramirão, a todos que apresentaram. Parabéns pelas apresentações, alto nível, muito bom. Exatamente, muito bom.